Bom dia. Pessoal, nossa aula de hoje eu vou concluir a técnica de integração baseada na decomposição em frações parciais de funções racionais, que é uma técnica bem específica, né? E eu vou procurar então exemplificar os conceitos mais gerais envolvidos no uso da técnica, porque antes de sair fazendo os cálculos é necessário entender os princípios da decomposição em frações parciais, e uma vez entendidos esses princípios, é possível então efetuar os cálculos de modo mais preciso e com maior chance de sucesso. Tá? Então há vários requisitos necessários para a utilização correta dessa técnica. Ela se baseia em várias propriedades, né, dos polinômios e do cálculo de raízes reais de polinômios, identificação, né, da multiplicidade das raízes. Então esses aspectos todos reunidos e a própria habilidade no desenvolvimento das frações parciais, que muitas vezes exigem a resolução de sistemas de equações lineares, né? Então isso é um cenário, né, de várias etapas, né, no processo de cálculo, que conduzem então à necessidade de fazer por etapas, né, porque uma coisa depende da outra. Então a gente tem que saber identificar vários elementos das funções dadas para que realmente a gente escolha a técnica, né, de modo adequado, e uma vez que seja utilizada a própria decomposição em frações parciais, ela tem umas ramificações, né, tem algumas diferenciações de um caso para outro. Então isso tudo tem que ser trabalhado para que se entenda, né, e se diferencie uma situação da outra. Bem, então reforço aqui com vocês hoje, né, a lembrança da avaliação das disciplinas de graduação, que está em andamento. Agora hoje termina, acho que amanhã termina o prazo para responder os questionários, né, da etapa 1 da avaliação das disciplinas de graduação, chamada a avaliação intermediária. Então, né, peço que vocês dediquem um pouco do seu tempo, não só para responder o questionário relacionado aqui ao cálculo 2, como as demais disciplinas em que vocês estão matriculados, naquelas que vocês estão cursando em 2020/2. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma observação aí, pessoal, sobre as aulas anteriores, algum detalhe de algum exemplo que vocês queiram esclarecer. Por favor, fiquem à vontade. Tranquilo? Então eu vou compartilhar com vocês aqui deixa eu botar aqui. Bom, então tá. Na aula de hoje, então, eu vou falar no capítulo 7.5 do livro, tá? Que o título é, então, Integração de Funções Racionais por Frações Parciais, né? É a página 514 do livro, que no marcador corresponde à página 534. Então, eu selecionei pelo menos, né, a resolução desses exercícios indicados aqui, tá? Estão aqui as páginas dos exercícios, né?
página 521, que corresponde ao marcador lá, a bandeirinha 541. Então, para dar uma ideia, né, pessoal, dos princípios, porque na aula passada eu fiz um exemplo completo, né, de decomposição em frações parciais e também o cálculo da integral indefinida. Eu vou mostrar aqui um exemplo, um primeiro exemplo de como a gente faz a decomposição usando a natureza das raízes que a gente encontra na decomposição. Então vamos supor, né, que quando isso ocorre em fatores lineares, quando as raízes do polinômio do denominador forem todas reais. Né? Então, o que vai acontecer, né, eu vou mostrar um exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui para vocês detalhar aqui. Então vamos considerar esse exemplo. Supor que eu quero fazer, né, eu quero fazer aqui a decomposição em frações parciais desta expressão. Então, em primeiro lugar, né, vejam que o grau, né, do numerador é 1, né, e o grau do denominador é 2. Então, não é possível efetuar a divisão, né, desses polinômios. Para que seja possível efetuar a divisão, somente nos casos em que o numerador seja um polinômio de grau maior ou igual ao do denominador. Não é o caso, né? O polinômio do numerador tem grau 1, o do denominador é um polinômio de grau 2. Então, aqui não é possível a gente efetuar a divisão. Tá? Então, essa é a primeira coisa, né, que deve ser observada. Vamos colocar aqui uma fonte um pouquinho maior para ficar mais confortável aqui a leitura. Né? Então, já que o polinômio tem grau 1 e o polinômio do denominador tem grau 2, não é possível efetuar a divisão. O que a gente faz? Né? A gente vai calcular as raízes do polinômio que aparece no denominador. Né? Cálculo das raízes deste polinômio aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Bom, esse aqui é um polinômio de segundo grau, né? E a gente sabe que é possível calcular as raízes de polinômios de segundo grau por inspeção, né? E também pela fórmula de Bhaskara. Né? Tem certas fórmulas que relacionam os valores das raízes com os coeficientes, né, do próprio polinômio. Então a gente vê aqui, ó, que o produto das raízes tem que ser 2 e a soma tem que ser 3, né? Porque o produto é C sobre A, que é 2, e a soma das raízes é menos B sobre A. Então, como o B é menos 3, a soma tem que dar menos 3, ou seja, 3. Então, a gente vê que dois números candidatos são 1 e 2, né? Dá para ver que 1 é uma das raízes, porque 1 ao quadrado menos 3 mais 2 é igual a 0, e 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 também é igual a 0. Então, as raízes são x igual a 1 e x igual a 2. São todas raízes reais, né? E raízes simples. Né? Certo? Por que raízes simples? Porque cada uma delas aparece somente uma vez. Né? Neste caso, né, a
decomposição em frações parciais, quando acontece essa situação, está dada aqui, ó. Então, está aqui a decomposição em frações parciais, né? Ó. Esta função racional que aparece aqui do lado esquerdo é igual à soma dessas frações parciais, cada uma delas com uma das raízes reais, que é o 1, né? Então vai ter o fator linear x menos 1, e o outro, o fator linear x menos 2, correspondente à raiz real x igual a 2 no denominador. E quando as raízes são reais, para cada fator linear correspondente, x menos 1 e x menos 2, eu tenho coeficientes desconhecidos a e b no numerador respectivo. Então daí segue aquele procedimento que nós vimos na aula anterior, calcula-se o MMC das frações, faz uma soma, monta-se um sistema e calculam-se os coeficientes da decomposição. O importante que eu quero destacar aqui nesse exemplo é a forma da decomposição, né? Então, raízes reais e raízes simples, né? Para cada tipo de raiz tu tem, para cada uma das raízes reais simples, tu tem um fator linear com uma constante no numerador. Tá? Bom, então tá. Então esse primeiro exemplo, essa forma aqui tá definido. Agora, no segundo exemplo, eu quero mostrar para vocês como se faz, né, qual é a lógica quando tiver essa situação aqui. Porque aqui é um pouquinho diferente. Então, vou botar aqui. Vamos apagar isso aqui. Vou botar uma linha aqui para separar. Outro exemplo. Então vejam, ó. Então de novo, né, eu tenho, primeiro, né, o grau do polinômio do numerador é 2 e o grau do polinômio do denominador é 3, né? Portanto, não tem como fazer a divisão. Efetuar a divisão de polinômios, nesse caso. Então, o que a gente faz? Calcula as raízes do denominador, né? Então, vamos lá, calcular as raízes do denominador. Vou botar aqui que eu fiz aqui. Cálculo é sempre assim, é sempre o cálculo das raízes do denominador. Então, a gente vai igualar x ao cubo menos x, a gente vai igualar a zero, né? Então, neste caso aqui, a gente faz uma fatoração para minimizar o esforço, já que é uma equação de terceiro grau, né? Ó, esta equação, ela pode ser escrita assim, ó, x que multiplica x ao quadrado menos 1 igual a zero, né? Certo? E como o x ao quadrado menos 1 igual a zero é um produto notável, né, eu posso já fatorar assim, ó, x vezes x menos 1 vezes x mais 1, né, igual a zero. Então eu tenho três raízes reais simples. Cada uma delas aparece apenas uma vez, né? X igual a zero, x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, neste caso, está aqui a decomposição, né? Vai aparecer aqui na tela. Para cada uma das raízes, tu terá um fator linear. Então, para a raiz x igual a zero, corresponde à fração a sobre x. Porque a gente não vai escrever x menos zero, né? Mais um fator linear x menos 1, então tem b dividido por
x menos 1. E a raiz x igual a menos 1 corresponde ao fator x mais 1. Então, tu tem uma constante c dividido pelo fator x mais 1. Então, esta é a forma da decomposição quando eu tiver três raízes simples. Né? Então, se vocês olharem, né, o que tem em comum o primeiro exemplo e o segundo exemplo é que sempre que forem raízes reais simples, né, ó, vamos fazer a comparação aqui. Temos o formato geral, ó, esta forma aqui e esta forma aqui. Então, o que elas estão dizendo? Né? Vamos passar para outra página ali para melhor. O que elas estão dizendo? Quando as raízes são reais e simples, para cada raiz tu vai ter um fator linear no denominador e uma constante a ser determinada através do desenvolvimento do cálculo das frações parciais, como nós fizemos aí na aula anterior. Esse é o princípio. Bom, mas pode acontecer das raízes não serem reais. Aí o que vai acontecer? Ou terem raízes repetidas, né? Pode acontecer das raízes serem repetidas. Né? Então vamos ver o que vai acontecer neste exemplo aqui. Exemplo 2, a página 517 do livro, está aqui. Ó. Este é o exemplo. Ó. O exemplo 2 da página 517 do livro, que lá no marcador, né, corresponde a 537. Então o exemplo pede para calcular essa integral aqui. Então eu vou fazer o desenvolvimento, né, dos cálculos das frações parciais desta função e depois o cálculo da integral propriamente dita. Então, vamos lá. Primeiro observa, ó, o grau do polinômio do numerador é 1. O denominador tem um polinômio de grau 3. Então, não tem como efetuar a divisão neste caso aqui. Aí, calcula as raízes do denominador. X ao cubo menos 2x ao quadrado igual a 0. Né? E aí eu vou fazer a fatoração. Ó. Vejam que é possível fatorar o x ao quadrado primeiro, né? Então eu vou ter x ao quadrado vezes x menos 2 igual a 0. Né? E, então, eu posso fatorar o x ao quadrado como x vezes x, né? Então eu tenho x que multiplica x, que multiplica x menos 2 igual a 0. Então eu tenho uma multiplicação aqui de 3 fatores. Né? Significa que a raiz correspondente ao x igual a 0 é uma raiz dupla. Né? Então as raízes são raízes reais, né? Só que o x igual a 0 é uma raiz dupla. X igual a 0 é uma raiz dupla. E o x igual a 2 é uma raiz simples. O que acontece é que a raiz dupla, eu vou fazer um desenvolvimento um pouquinho diferente daquela que eu fiz para a raiz simples. Ó. Eu vou pegar aqui o fator 2x mais 4 dividido por x ao cubo menos 2x ao quadrado, vai acontecer. Para a raiz dupla eu vou ter dois fatores, a dividido por x mais b dividido por x ao quadrado. E para o fator linear, que para o fator que tem uma raiz simples, aí é um fator linear com apenas um coeficiente a ser determinado. Né? Então essa é a diferença. Ó. A raiz dupla, tu tem dois fatores, começando então com a potência 1, indo até a potência 2, porque a raiz é dupla, e a raiz simples é apenas o fator linear x menos 2. Né? Então esses dois primeiros fatores aqui correspondem à existência da raiz x igual a 0 como raiz dupla. E este aqui é o fator correspondente à existência da raiz x igual a 2 como raiz simples. Então, em terceiro lugar, né, cálculo dos coeficientes, né, A, B e C.
Então, via a soma das frações parciais através do mínimo múltiplo comum dos denominadores, né? Então, observem. Então, observar que aqui, neste caso, como o x ao quadrado já é um múltiplo de x, né, o mínimo múltiplo comum aqui das frações será o polinômio de grau 2, x ao quadrado, porque ele é múltiplo de x e dele mesmo, multiplicado pelo polinômio x menos 2. Né? Certo? Sempre que eu tiver fatores repetidos com expoente crescente, né, como x e x ao quadrado, eu pego um fator de maior potência, porque ele será múltiplo tanto do x quanto do próprio x ao quadrado. Aí o princípio é o mesmo, né? Eu vou dividir o mínimo múltiplo comum por cada um dos denominadores e o que sobrar desta divisão eu vou multiplicar pelo numerador correspondente. Então eu divido aqui, ó, este fator por x, vai sobrar a vezes x menos 2, né? Mais b vezes, agora divide este mínimo múltiplo comum por x ao quadrado, vai sobrar b vezes x menos 2. E finalmente, quando dividir o mínimo múltiplo por x menos 2, vai sobrar o x ao quadrado, então vai ficar c vezes o x elevado ao quadrado. Bom, para a gente visualizar melhor isso aqui, vou botar uma fonte. Ficou melhor. Então agora eu vou multiplicar e vou desenvolver esses fatores aqui, né? Então, este fator aqui fica igual, vamos botar aqui um símbolo de divisão, né? Eu vou copiar aqui, é o mesmo, esse fator aqui é o mesmo que, né? Vejam que os denominadores são iguais, só que aqui esse x ao cubo menos 2x ao quadrado, ele está expresso aqui como um produto, né, do x ao quadrado vezes x menos 2. Se vocês multiplicarem, vai dar exatamente o mesmo denominador. Razão pela qual eu posso fazer as simplificações depois, né? Então aqui, ó, eu multiplico a vezes x, vai ficar a que multiplica o x elevado ao quadrado, né? Menos 2a vezes x, quando multiplica ax vezes menos 2. Mais, agora eu distribuo aqui, ó, b vezes x menos 2b, mais c vezes o x elevado ao quadrado, que é aquele fator que está lá, por último, do lado direito da igualdade, na parte superior. Então agora, o que a gente faz aqui é analisar atentamente ali as expressões e agrupar os termos semelhantes. Então eu vou pintar aqui em vermelho os fatores que contêm x ao quadrado, são esses dois. Então eu vou agrupar aqui, ó, né? Vou botar a mais c e vou botar um parênteses para indicar que eu estou fatorando esses dois termos, né? Depois aqui, ó, então esse aqui eu já posso eliminar. Já está lá dentro do primeiro parênteses. Esses dois aqui, ó, também são semelhantes, né? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou também agrupar, né? Botar um sinal de mais aqui, abrir um parênteses e vou escrever assim: x que multiplica menos 2a mais b. Então, como eu botei um sinal de mais aqui na frente, né, tá tudo certinho, ó, porque mais vezes menos dá menos e mais vezes mais dá mais, né? E finalmente o menos 2b, que é aquele fator que aparece ali de modo isolado. Então o que a gente vai concluir, né? Que a gente pode concluir destes resultados aqui é que os denominadores são iguais. Os denominadores são iguais.
Vamos escrever. Portanto, os coeficientes do polinômio direito e esquerdo são iguais. O que acontece? Significa o seguinte, ó, vou inserir aqui uma chave, vamos lá, olhar os coeficientes do termo de segundo grau, né? Eu tenho aqui ó, A mais C, ó, vamos olhar aqui, este coeficiente, ele aparece do lado direito, né? E aqui não aparece, então porque ele vale zero. Tá? Este coeficiente aqui, ele é igual a este aqui, porque é o coeficiente de primeiro grau que aparece do lado direito, tem que ser igual ao coeficiente de primeiro grau que aparece do lado esquerdo. Então, menos 2A mais B tem que ser igual a 2. E o coeficiente menos 2B, que é esse termo aqui, está em preto, ele tem que ser igual a este coeficiente aqui que está em preto, que é o 4. Então, menos 2B tem que ser igual a 4. As constantes, neste caso aqui, do lado direito, só tem uma parcela que corresponde à constante, que é o menos 2B. Então, obrigatoriamente, ela tem que ser igual ao valor da constante que aparece lá do lado esquerdo. Portanto, eu consigo determinar o valor do B, né, a partir ali da terceira equação, o B será igual a 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 2. Se eu substituir na segunda equação, quanto é que é o A? Vai ficar menos 2A igual a 2, ou seja, menos 2A mais menos 2 igual a 4. Então vai ficar menos 2A igual a 2 mais 2, certo? Então, menos 2A igual a 4. Portanto, 4, o A vai ser 4 dividido por menos 2, igual a 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 2. Tá? Então, substituo na primeira equação este valor, ó. Mas cadê a equação do meio aqui? Peraí. Acho que eu fiz uma remoção aqui. Primeira equação, A mais C igual a 0. Copiar. Então vai ficar menos 2 mais C igual a 0, portanto C igual a 2. Né? C igual a 2. C igual a 2. Então temos. Fazer aqui as substituições. Né? Vou pegar aqui essa decomposição e jogar os resultados que foram obtidos. No lugar do A, a gente vai escrever o valor que é obtido ali, menos 2. No lugar do B, também é menos 2. E no lugar do C, é 2. Né? Então, esta igualdade
é o que a gente chama de decomposição em frações parciais da função dada, né? Esta é a decomposição em frações parciais desta função aqui. Então vejam, agora é possível integrar. A gente vai fazer a integral indefinida, que é o que a gente quer calcular, né, de essa expressão aqui, x vai ficar igual a integral. Esse primeiro fator aqui tem uma constante que já vou colocar aqui do lado de fora da integral, né? Dx sobre x. Esse segundo fator aqui, ó, menos 2. Menos 2 vezes a integral de dx sobre o x ao quadrado. Não deu certo. Então, vamos fazer aqui. Integral de dx sobre o x ao quadrado. Mais 2 vezes a integral de dx dividido por x menos 2. Então, estas três parcelas são integrais imediatas, né? Eu posso reescrever essa segunda aqui, ó, só para a gente escrever na notação mais adequada da tabela, que é x menos 2 dx. Né? Então, vocês vejam que eu tenho três integrais agora, que são integrais de tabela. Então, aplicando as fórmulas correspondentes, né? Aqui é logaritmo natural do módulo de x diretamente, aqui eu faço a regra da potência, x na menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, e aqui eu uso a substituição u igual a x menos 2 e o du igual a dx recaindo no logaritmo. Né? Então essas integrais todas aqui vão ter o seguinte resultado. Né? Primeira integral, menos 2 logaritmo do módulo de x, menos 2, essa aqui vai ficar a regra da potência aplicada aqui a este fator. Então vai ficar, vamos fazer aqui o desenvolvimento deste fatorzinho aqui. Fica x menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Opa. Menos 2 mais 1. Mais 2 logaritmo do módulo de x menos 2, que vocês podem verificar diretamente pela substituição. Então, conclusão, após ali trabalhar com aquela potência negativa, né, observar que aqui vai dar um expoente negativo, né, vai ficar x na menos 1 dividido por menos 1, ou seja, escrevendo só o resultado final, aqui esse menos com esse menos vai dar mais, né? E aqui vai ficar x na menos 1, né? Ou 2 sobre x. Opa.
Facilitando aqui, então, vamos introduzir o símbolo da divisão aqui nesse fator. Dois sobre x. Aí, o resultado dessa integral indefinida após a técnica da decomposição em frações parciais. Então, está aí o resultado, né, final. Realmente foi concluído aqui o processo. Então, aqui no livro, né, o autor apresenta todo o desenvolvimento, conforme eu apresentei para vocês. Né? Então, está aqui ó, a decomposição em frações parciais, né, desenvolvimento semelhante ao que eu faço. E lá no final ele faz um pouco mais direto aqui, porque a essa altura do campeonato ele já considera, né, que o estudante, a pessoa que está usando essas técnicas já está mais familiarizada com as fórmulas básicas, então ele apresenta já o resultado final. E aqui ele usa uma propriedade do logaritmo. Né? Como eu tenho aqui dois fatores que contêm logaritmo, o que acontece? É possível ainda juntar este fator aqui, ó, usando a seguinte propriedade, né? Logaritmo de A mais logaritmo de B é igual ao logaritmo de A vezes B. Né? E se eu tiver logaritmo de A menos logaritmo de B, isso aqui é a mesma coisa que logaritmo de A sobre B. Isso é uma propriedade que vale para qualquer função logarítmica. Né? Então vejam que aqui eu tenho ó, este fator que pode ser agregado com esse. Né? Então essa expressão aqui pode ser ainda reescrita dessa forma que fica mais elegante. Os coeficientes são os mesmos, né? Então aqui vai ficar simplesmente x menos 2 dividido por x. Isso aí. Neste exemplo, né, é o que tem que fazer. Esse x aqui não precisa. Professor, mas um número não é menos 2 e o outro é 2? Exatamente. Aí eu coloquei em evidência, né? Tanto eu coloquei em evidência. Quer ver, ó? Observa. Vou escrever aqui. Este fator menos este, né? Fica 2. Ah, tá certo, entendi. Aí vai embora. Tá bom? Enfim, né? Aí acho que. Mas vou escrever aqui já, não tem problema. Tá? Mas assim, pessoal, isso aqui são propriedades específicas do logaritmo, né? Que nesse caso pode ser utilizado ou não, é mais uma questão de otimização da representação, né? Em vez de ter aparentemente 3 parcelas, aqui né, nesse formato tem apenas 2. Né? É mais confortável, digamos assim. Né? Então, essa é a, digamos, a gente dizer né, que realmente terminou, vamos escrever assim. Tá? Mas tranquilo. Alguma pergunta aqui do desenvolvimento? Bom, depois eu publico aqui esse texto, tá? Vocês poderão comparar ali com o desenvolvimento que está no livro, né? Então, tem muitos detalhes realmente aqui. Bom, um outro exemplo que aqui no livro o autor também destaca, deixa eu fazer uma interrupção aqui, é quando vocês sabem, vocês que já fizeram, estudaram matemática no chamado ensino fundamental, né? Então tem lá os estudos de funções, cálculo de raízes. Então no caso particular de cálculo de raízes, que é uma técnica que a gente aprende primeiro, geralmente resolvendo equações de primeiro grau, depois aprende a resolver equações de segundo grau, e no estudo das equações de segundo grau a gente aprende que
as raízes de uma equação de segundo grau podem ser duas raízes diferentes, podem ser duas raízes iguais e podem ser raízes complexas, né, ou números imaginários. E quando isso acontece, um polinômio de segundo grau é chamado de um polinômio irredutível. Então, quando eventualmente vocês tiverem de calcular uma integral indefinida, né, usando a técnica de integração de frações parciais, por frações parciais, e no cálculo das raízes do polinômio do denominador aparecerem raízes complexas, a decomposição em frações parciais sofrerá uma alteração na formulação dela, na parte inicial. Então eu vou apresentar o exemplo para mostrar qual é a lógica que vocês devem utilizar se eventualmente vocês tiverem que lidar com alguma função racional em que o denominador tenha raízes complexas. Tá, pessoal? A gente não vai ter condições aqui de examinar N exemplos, né? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção neste exemplo, perguntem, né, porque esse vai ser o exemplo que eu vou mostrar o que fazer neste caso. Eu vou usar o exemplo do livro e vou detalhar aqui para vocês. Então está ali, né, o exemplo 3 da página 518 do livro. Este exemplo que aparece aqui. Que é o que ele chama de decomposição quando tiver fatores quadráticos. Então está aqui a regra. Ó. Sempre que tiver um fator quadrático irredutível, o que é um fator quadrático irredutível? É um fator quadrático que tem raízes imaginárias, tem raízes complexas. A decomposição para cada fator desta forma aqui terá um polinômio de primeiro grau no numerador, e não apenas uma constante. Vai ter ax mais b. Em vez de ser a sobre o fator, vai ter ax mais b dividido pelo fator quadrático. Tá? Então essa é a diferença no formato da decomposição. E se tu tiver, no mesmo caso, uma combinação, algumas raízes reais e um fator quadrático irredutível, para as raízes reais tu aplica a regra vista anteriormente, que é para cada raiz real é um fator linear e no numerador uma constante. E para cada fator quadrático irredutível, no numerador é um polinômio de primeiro grau. Né? Aí tu vai usar as letras do alfabeto na sequência, A, B, C, D, etc. Né? Para denotar os coeficientes que precisam ser calculados. Então eu vou mostrar este exemplo aqui, eu vou minimizar aqui a imagem para ter mais conforto aqui na tela. E, bom. Então assim, o que acontece nesse exemplo aqui? X ao quadrado mais x menos 2 dividido por 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x menos 1. Eu quero calcular a integral desta função, a integral indefinida. Então, a primeira observação sempre é o grau do polinômio do numerador, grau 2. O denominador tem grau 3. Então, não é possível dividir um polinômio por outro. A gente tem que calcular as raízes do denominador. Né? Que é 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, assim, pessoal, o que eu recomendo? É sempre usar um caminho, né, que minimize o esforço do cálculo das raízes. Tá? Então, observar aqui que é possível, neste caso aqui, fatorar, né, o x aqui, nesses dois primeiros termos, vou destacar aqui. Né? Eu tenho... Vou botar aqui uma cor. Eu tenho um polinômio de segundo grau aqui, x ao quadrado, e aqui x ao cubo. Então eu posso fatorar o x ao quadrado. Né? Então o que vai acontecer aqui? Vai ficar x ao quadrado que multiplica 3x menos 1. Mais o próprio 3x menos 1 que aparece ali na sequência no polinômio. Então esses dois primeiros fatores aqui, esse fator aqui, ele é o resultado da fatoração do x ao quadrado. Qual é a vantagem disso? Eu posso então agora fatorar o 3x menos 1. Né? Vejam que o 3x menos 1 é um fator comum, né? Então eu posso escrever
3x menos 1, que multiplica o fator x ao quadrado, né, que está ali em vermelho, mais ele mesmo, ou seja, mais 1 igual a zero. Né? Ó, você usa a propriedade distributiva, né? Na hora que eu multiplico esse parênteses aqui, ó, por x ao quadrado, dá esse fator em vermelho aqui. Na hora que eu multiplicar 3x menos 1 mais 1, vai dar o próprio 3x menos 1. A vantagem disso é que eu vejo que as raízes, né, as raízes podem ser calculadas igualando, né, a cada um dos fatores a zero. Então, um dos fatores é 3x menos 1 igual a zero, né? E o outro fator é o x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ora, este fator aqui eu sei que a raiz é 1/3, né? Isso aqui é uma raiz real. Né? O fator 3x menos 1, opa, esse fator aqui, ó, tem uma raiz real. E o fator quadrático é irredutível. Por quê? Se vocês igualarem a zero esta expressão aqui, vocês vão ver que o x ao quadrado vai ser igual a menos 1. Né? Então é impossível achar um x pertencente aos reais que satisfaça essa equação. X ao quadrado igual a menos 1 não tem solução nos reais. As raízes dessa equação são raízes complexas. Né? Então, quando acontece isso, né, eu tenho que fazer o uso da decomposição usando o princípio do fator quadrático que o autor explicou ali no livro. Né? Então, este polinômio aqui, essa fração, essa função racional, melhor dizendo, né? Ela vai ser decomposta assim. Ó. Eu tenho um fator linear aqui, ó, como a raiz real, então este fator corresponde ao mesmo princípio do exemplo anterior. Então eu vou ter uma constante no numerador dividido por 3x menos 1. E para o fator quadrático, tu vai inserir um polinômio de primeiro grau aqui. Então aqui vai ficar bx mais c sobre x ao quadrado mais 1. Essa é a diferença essencial que existe na decomposição, se vocês compararem, né, o formato dessa decomposição com o formato anterior, né, a diferença ocorre aqui. Ó. Tu não pode simplesmente colocar uma constante aqui, porque tu não sabe, pode ser que o B, em alguns casos, em alguns exemplos, em algumas situações particulares, pode ser que até que o B venha a ser igual a zero, mas isso tu não tem como afirmar a priori. Então, se tu tem um fator linear, tu coloca uma constante desconhecida no numerador. Se tu tem um fator quadrático irredutível como um dos fatores da decomposição do denominador, para este fator quadrático e qualquer outro que venha a aparecer, para cada um deles tu vai colocar no numerador um polinômio de primeiro grau, então tu vai usar bx mais c, e se tiver necessidade de x mais z, né, vai usar as primeiras letras do alfabeto. Geralmente a gente usa as primeiras letras maiúsculas para facilitar. Cálculos, né, e a organização ali do sistema de equações que a gente utiliza para efetuar a decomposição. Ok? Alguma pergunta até aqui? Se fosse um polinômio ao cubo, a gente colocaria ao quadrado em cima? Desculpe, pode repetir que falhou um pouquinho? Se fosse ao cubo embaixo, a gente colocaria ao quadrado em cima? Está dizendo este fator todo é elevado ao cubo? Aonde que eu não sei onde tu tá mostrando.
Ah, porque não tá compartilhando Ah, isso? agora tá, agora tá. Não, se por exemplo ali ao invés de ser x ao quadrado mais um, fosse x ao cubo mais um. Ah, Aí na aqui? parte do bx seria bx ao quadrado mais Não, 5. não, 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 não. Deixa eu explicar. Assim, ó, existem dois casos, tá? Ou é fator linear, que aí é uma constante, né, sobre o fator linear, ou é um fator quadrático irredutível. Não tem essa classificação, o fator cúbico irredutível, tá? Por quê? É o seguinte, sempre que for, uma observação assim, ó, sempre que for um fator de grau 3, tu vai reduzir para um de grau 2, quer ver? Vamos ver se eu entendi a tua pergunta aqui. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Vamos supor que tu tivesse x ao cubo mais x, tá? Ou mais um, não tem problema. Este fator aqui, ele tem uma raiz real, que é menos um, né? É só tu testar aqui, ó, tu vai ver que uma das raízes é menos um, tá? Então o fator de terceiro grau sempre é redutível. Essa denominação fator quadrático irredutível é exatamente quando é fator quadrático, tá? Fator de terceiro grau irredutível não existe. Então, por exemplo, se fosse de terceiro grau, tu faria primeiro esta associação aqui, ó, né? Aí tu vai descobrir que aqui tu vai colocar x ao quadrado, deixa eu ver se eu me lembro aqui, direto aqui, acho que aqui é mais x mais um, tá? Então, se fosse esse o caso, tu teria um fator de primeiro grau aqui, ó, né, que é o x menos um, e aí tu vai analisar este fator quadrático. Esse fator quadrático aqui é irredutível, tá? Mas este aqui não. O fator de terceiro grau nunca é irredutível. Então, o máximo, agora que eu tenho dito o que quer dizer, o máximo que pode acontecer aqui, ó, no numerador, é um polinômio de primeiro grau, tá? Como aqui. É isso? Entendi, obrigado. Certo? Aham, era isso. Tá legal. Obrigado. Falou. Então agora eu vou fazer a terceira etapa desse processo aqui, que eu estou dividindo só para, né, organizar. Então, cálculo dos coeficientes de composição. Aí é o mesmo processo, né? A gente pega este polinômio aqui, essas duas expressões que aparecem do lado esquerdo e do lado direito. Vou passar para outra página aqui. E começamos a efetuar, calculando o mínimo múltiplo comum aqui dessas frações. Então a gente vai botar um parênteses aqui. O produto dos dois fatores vai ser o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. Isso aqui eu vou deletar. E aí, divido, né? Ó, divido este fator por este fator aqui, pelo 3x menos 1, vai sobrar o fator quadrático. Então, vai ficar a vezes o x ao quadrado mais 1. Vamos escrever aqui. Eu recomendo fazer isso assim, bem detalhadamente, mas tem pessoas que gostam de fazer com certos atalhos, aí tem que ter mais cuidado, né? E aqui, quando eu dividir este produto por x, pelo fator quadrático, vai sobrar o 3x menos 1. Então, vai ficar isso aqui. Então, vamos fazer uma apresentação com uma fonte menor aqui para ver se a gente enxerga, né? Então, vejam, ó, os denominadores são iguais, né? Portanto, eu posso igualar os numeradores, né? Então, eu vou igualar os numeradores, né, copiando aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2, que aparece aqui do lado esquerdo, né? Esse aqui é o numerador que aparece do lado esquerdo, e aqui eu vou já agrupar os termos, né, fazendo as multiplicações aqui, ó, a vezes x ao quadrado, vamos fazer as multiplicações. Opa. Vai ficar a vezes x ao quadrado. Aqui.
mais o A, né? Porque A vezes 1 é A, mais, aqui tem que ter cuidado, bx vezes 3x vai ficar 3b vezes o x ao quadrado, né? Porque tem a potência do x multiplicado por ela mesma. Menos b vezes 1, que é b vezes x, né? Mais 3c vezes x, menos c. Vamos usar uma fonte menor aqui para ficar melhor de visualizar. Tá. Então, agora eu vou agrupar aqui os termos, né, segundo as potências. Vou copiar isso aqui. Ó, então, o que eu tenho aqui? Ó? O termo de segundo grau. Aqui é A mais B. Né? Certo? Ó. Não, é A mais 3B. Vamos corrigir ali. Este aqui, vou botar aqui em vermelho. Esse aqui eu vou botar em vermelho. Tá. De primeiro grau, tem esses dois aqui. Ó. Este aqui. Tem que dar o sinal ali, né? Então eu vou agrupar esse. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Então vai ficar 3C. Vou botar na ordem, né, alfabética, só vai ficar. Mas, então esse aqui já foi. E finalmente, ó, os termos de primeiro grau. Ó, esse aqui. Vou botar ver se eu consigo fazer um contraste aqui com o verde, vamos ver. Não ficou muito bom, mas já vai enxergar. E A menos C. Então, vou botar na ordem alfabética, A menos C, e fechou. Então, eu tenho essa igualdade aqui. O que acontece? Eu vou igualar agora os coeficientes de primeiro grau, segundo grau e as constantes, né, que aparecem do lado esquerdo e do lado direito. Ó. A mais 3b, que é o coeficiente aqui do x ao quadrado, tem que ser igual a 1, né, porque do lado esquerdo tem o x ao quadrado. Agora, o termo de primeiro grau é menos 3b, menos b mais 3c. Isso aqui tem que ser igual a 1, que é o coeficiente aqui do x, que aparece do lado esquerdo. Né? E, finalmente, o termo independente, A menos C, que é a constante que aparece lá, tem que ser igual a menos 2. Né? Cuidar o sinal ali, porque faz diferença. Então, eu tenho que descobrir a solução desse sistema, né? Que é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. É um pouco mais complicado, né, de resolver do que no caso anterior, que só tinha 2 equações e 2 incógnitas. Né? Então, uma forma de resolver isso aqui é observar que eu posso subtrair, né, a primeira equação, faço a primeira equação, vou escrever na anotação assim, a primeira, linha 1 menos linha 3, linha 1 menos linha 3. Né? O que vai resultar aqui? Ó? O A vai desaparecer, não, vai ficar 3B. Vou botar aqui. Vou colocar no lugar da... Opa. Vou substituir a linha 3 por essa combinação aqui, né? Então, linha 3 recebe linha 1 menos linha 3, né? Então, A menos A desaparece, vai ficar 3B mais C, né? 3B mais C. 3B mais C. Ó, A menos A desaparece, 3B menos C dá menos C dá 3B mais C, e 1 menos menos 2 dá 3. Então aqui dá 3. Agora multiplico, vamos botar assim, e multiplico a
segunda, a linha 2 por 3. E daí vai dar menos 3b mais 9c igual a 3. E finalmente, então, agora eu vou somar a segunda e a terceira, somando as linhas 2 e 3, vem o seguinte resultado. Aqui o sistema. 3b menos 3b dá 0, aqui dá 9 mais c dá 10c. 10c. E 3 mais 3 dá 6. Né? Então, o c, posso resolver aqui, ó. Passar para cá. O c na terceira equação será igual a 6 dividido por 10. 6 dividido por 10, que é 3 quintos, né? Aqui. Bom, obteve o valor do C, e aí está encaminhada a solução, né? Obteve o valor do C, substitui na segunda equação para achar o valor do B. Vamos substituir aqui, vamos copiar aqui. 9 vezes 3 quintos. 9 vezes 3 quintos é 27 quintos. Então vai ficar menos 3b mais 27 quintos. Vinte e sete quintos, ou seja, menos 3b igual a 3 menos 27 quintos. 3 menos 27 quintos. Isso aí vai dar, o mínimo múltiplo é 5. 5 vezes 3 é 15, menos 27. 15 menos 27 igual a menos 12 quintos. Então o B vai ter que dividir ali, ó. B será igual a menos 12 quintos dividido por menos 3. Menos 12 quintos, opa, dividido por menos 3, né? Isso aí vai dar 12 quintos vezes 1/3, o que é menos com menos dá mais, é 4 quintos. Tá? Obteve ali o B, que é 4 quintos, e na primeira equação substitui aqui. A mais 3B igual a qual? Aí tu vai achar. A mais 3B igual a 1, então, isso aqui é a primeira equação, né? Vamos registrar aqui para equação. Então ficou A mais 3 vezes 4 quintos igual a 1, então o A é 1 menos 12 quintos. Isso aí vai te dar 5 menos 12, menos 7 quintos, né? Finalmente, vamos lá. O que a gente obteve? Menos 7 quintos, 4 quintos e 3 quintos. Então, vou copiar aqui. Onde é que está o início de tudo aqui? Vamos lá. Ó, a gente vai substituir aqui, ó, para concluir o processo de cálculo.
Aqui ficou menos 7 quintos. Aqui ficou 3 quintos. Opa. E aqui 4 quintos, eu acho que é isso. B é 4 quintos e o C é 3 quintos, tá. Então agora a gente vai, então finalmente, né? Agora eu posso calcular a integral. Integral dessa expressão aqui. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Então vai ficar, esse menos 7 quintos é uma constante que multiplica a integral de dx sobre 3x menos 1. Mas aqui eu posso separar, ó. Veja que eu tenho 3 quintos de x mais 4 quintos, né? Eu vou separar aqui antes, ó. Quer ver? Eu tenho uma soma no numerador. É mais adequado para cálculo da integral, neste caso aqui, escrever assim, ó. Eu tenho 4 quintos. E aqui eu tenho x ao quadrado mais 1. Porque uma delas tu vai fazer por substituição, outra tu vai fazer por uso de tabela. Né? Então, o que ficou aqui? Ó? Vamos voltar aqui. Para efeito de cálculo da integral, né? Que é o que a gente quer aqui neste caso. Ó, 3 quintos. Opa. 3 quintos. Oh, caramba. As expressões são muito longas, ele se atrapalha um pouco. Vou botar aqui o símbolo da fração, então. 3 quintos. Integral de... Aqui a fração. X dx sobre x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Mais 4 quintos. Integral de dx sobre o x ao quadrado mais 1. Então, agora finalmente eu posso calcular essas integrais, tá? Essas fórmulas aqui, algumas delas vocês vão usar a tabela direto e outras vocês vão usar a substituição de variável, né? Então, a primeira integral, a substituição de variável. U igual a 3x menos 1. Igual a 3x menos 1. Du igual a 3 vezes dx. Dx igual a 1/3 de du. Né? Então, vai dar um du sobre u, que é logaritmo, e tem 1/3 ali, ó, né? Resultante da diferencial. Né? A segunda integral faz substituição de variável. U igual a x ao quadrado mais 1, porque a derivada de x ao quadrado é o x, né, multiplicado por 2. Né, então, só faz um ajustezinho ali na diferencial. O du é igual a 2 x dx. Então, o x dx pode ser substituído por du sobre 2. Né, certo? E a terceira integral é de tabela. Recai no arco tangente. Então, finalmente, fazendo os ajustes ali, multiplicando por 1/3 e por 1/2, respectivamente, né?
vai ter a resposta dessa expressão aqui, que vai ser aqui. Bom, então o que vai dar? Vamos escrever aqui, daí a gente vai acompanhando ali. Igual, menos 7/5. Aqui eu tenho que multiplicar por 1/3 para compensar. Vai ficar logaritmo natural do módulo de 3x menos 1 mais 3/5 vezes 1/2, cada diferencial, logaritmo do módulo de x ao quadrado mais 1, que é du sobre u, e 4/5 do arco, cuja tangente é x mais a constante de integração. Então, essa é a conclusão, né, de todo esse processo bastante detalhado, né? Tem muitas etapas realmente. Vamos escrever aqui. A resposta final. Vamos copiar aqui, depois a gente simplifica o que for possível. Vai dar menos 7/15. A gente vai tirar esse 1/3 aqui. Vai ficar 3/10. Esse cara aqui a gente vai tirar fora. Então é isso aí. Essa é a resposta. Você consigo botar aqui na mesma linha com uma fonte menor. E a mesma coisa aqui, né, eventualmente, mas eu acho que não é muito vantajoso, né, agrupar esses termos aqui. Teríamos que achar um fator comum aqui, eu acho que não tem necessidade. Então, realmente, é um processo que demanda, né, uma série de etapas, tá, mas está aí concluída a determinação desta integral indefinida. Então é isso. Eu agradeço aí a atenção de quem ainda está acompanhando. Eu vou concluir. Eu desejo um bom feriadão para vocês. A conclusão da primeira atividade de avaliação está em andamento, né? E até sexta-feira, então. Certo, professor. Bom descanso. Igualmente. Tchau, tchau.